Olá, amiguinhos. A parada que eu já quero tirar da frente é que eu não gosto de Castlevania clássico. Eu costumo falar isso sempre, mas 8 bits não é da minha época. Então, certas coisas de Nintendinho eu acabo gostando, como Zelda, Metroid, Blaster Master e, claro, Mega Man. Nem tanto quanto os posteriores. Só que Castlevania é um caso que isso é maior ainda. Eu acho ele muito mais travado que os modernos. Então eu acabo não gostando tanto da movimentação, do pulo, do ataque. Em nenhum ponto ele me agrada muito. Com isso, eu não quero dizer que ambos são jogos ruins, o 1, o 2, o 3. Eu só tô falando que eles não me agradam. Não há nada de errado em você não gostar de alguma coisa. Isso não exclui eles de serem figurões do Nintendinho, de serem clássicos dos 8 bits, serem clássicos dos anos 80. A parada é que eu não gosto, e tá tudo bem quanto a isso. Eu não gostar não faz eles deixar de serem o que eles são, não faz deixar os outros gostarem do jeito que gostam. Entrando mais pra frente, no Castlevania 4, eu já vejo a movimentação como menos travada. Ele tem certos artifícios que fazem com que eu me adapte mais. Só o simples fator do personagem poder se movimentar no ar enquanto pula, apesar da física ainda continuar pesada, já me faz gostar mais. Tem também o Bloodlines, creio que seja o que eu mais gostei de experimentar, porque ele é mais rápido, mais dinâmico, muito mais dentro do meu gosto do que os outros. Ele é o mais diferente dos clássicos. Essa dinâmica dele, do pulo, da velocidade, a distância das plataformas a serem puladas é menor. Então eu creio que ele seja um passo lateral dentro da série. Agora, Round of Blood é a melhor experiência clássica que eu já vi de Castlevania. Porque ele pega tudo que foi feito desde o primeiro e vem seguindo a evolução dentro da série, refinando todos esses parâmetros. Então ele ainda tem essa cara mais truncada, ao mesmo tempo em que ele é muito mais na mão do jogador. Ele tem um ataque cadenciado, não é tão rápido quanto o Bloodlines, que casa mais com a cara da série clássica. Sabe, ele é uma evolução natural, mas ainda assim, acabo gostando mais do Bloodlines. Não que eu seja um exemplo a ser seguido, eu nunca zerei nenhum deles. Pelo contrário, apesar de eu gostar mais do Bloodlines, isso só significa que eu fui mais pra frente nele. Não zerei nenhum deles. Na real, que os de NES, malemar, eu passei uma fase. Não dava pra deixar de falar do Drácula X, que basicamente é um porte inferior ao Round of Blood. Pra mim ele tá muito mais pro 4 no Game Feel. O Richter age como o Simon, e não como o próprio Richter do Round of Blood. Então ele tem toda aquela física de Super Nintendo. Por fim, chegamos na era moderna do Castlevania com Symphony of the Night, onde pra mim ele virou uma coisa que eu gosto. Ele tem toda uma nova física que me apetece mais. Eu gosto como o Alucard bate ou como o Alucard pula, eu acho o knockback menos punitivo, ser mais ágil sem ser tão mais rápido, é mais responsivo. E é disso que eu gosto. Quero o jogo mais na minha mão, e era isso que eu esperava de um próximo jogo depois de Symphony of the Night, enquanto um Igavania, ou um Metroidvania 2D da série. E não foi isso que eu achei em Circle of the Moon. Alucard tem toda uma malemolência no jeito de andar. Pra mim, deixou os antigos pra trás e virou uma coisa nova, melhor pro meu gosto. E ao começar o Circle of the Moon, eu percebi que o personagem era bem mais pesado que o Alucard. E ele remetia mais aos jogos antigos. E eu fui tirar a prova e fui jogar de volta um pouco de cada um. E realmente foi o que eu concluí. O Nathan tá muito mais para um Richter do Drácula X e para um Simon do Castlevania 4 do que para um Alucard. E não era o que eu esperava. Então daí vem minha primeira decepção. A partir disso, dentro de um mapa grande, que é o que a gente já se depara logo de cara, eu falei, como que eu vou me movimentar num mapa grande com um personagem que tem uma movimentação limitada? E sinceramente não é tão ruim assim. Na real, funciona. Se Castlevania adotou o XP como um método de progressão, talvez eles tenham balanceado melhor do que Symphony of the Night, onde você adquire XP muito fácil e fica OP muito fácil. E não, muito pelo contrário, Nathan evolui muito mais devagar. Em contraponto ao Symphony of the Night, aqui o XP é uma coisa muito mais difícil de fazer o Nathan evoluir, tornar realmente mais forte. Querendo ou não, esse espírito de Castlevania mais antigo veio com tudo nesse jogo. Os Castlevania antigos tinham uma barreira que eram as plataformas. Os inimigos eram posicionados para te ferrar porque o knockback do teu personagem fazia com que você tivesse que pensar muito bem no movimento que você teria que fazer.
Em Circle of the Moon eles moveram isso, já que ele adotou pelo menos o mapa do Metroidvania, ele não vai ter um chão pra você morrer, mas os inimigos estão lá pra te ferrar e não deixar você passar. Como o HP dos inimigos é maior que o de Symphony of the Night, como os inimigos demoram mais pra morrer, e você apanha muito mais fácil, então a barreira aqui foi transposta de plataformas que antigamente eram feitas para te ferrar, para agora inimigos que são paredes para você não passar por eles tão facilmente assim. Isso vai te forçar a farmar mais que no Symphony of the Night, mas eu não vejo como um problema. É um jogo de portátil que é mais curto, e talvez essa forma artificial de inflar a jogatina seja um método interessante para o jogador ficar mais dentro do jogo. Agora, há certos momentos que isso se torna um empecilho, pois cada chefe, um subsequente ao outro, vai tendo muito mais HP que o anterior, e talvez a experiência média que você ganhe só indo de um lugar para o outro não seja suficiente. Eu sou um tipo de jogador que, se eu vejo a possibilidade de passar batido pelos inimigos para eu chegar mais rápido para a linha final do chefe ali, eu faço. E isso aqui em Circle of the Moon é um grande problema. Você vai chegar rápido no chefe, se você pegar as moral ali de como sair batido dos inimigos e passar das plataformas, para você chegar no chefe e levar uma surra, porque o tanto que você vai bater nele não vai refletir no tanto que você vai apanhar. Então muitas das vezes você vai ter que ficar num loop longo do mesmo ciclo de bater e desviar, e se torna um pouco chato e repetitivo, porque os chefes são bem limitados. Os chefes não têm muita movimentação, e você não tem tantos artifícios assim. O jogo, pelo menos nesse ponto, ele é bem balanceado no sentido de te dar as coisas no tempo certo. O problema é como ele te entrega as coisas. Beleza, nós temos como atacar com o chicote, como era antigamente, e temos também as subarmas. Mas agora a gente tem um novo sistema de cartas, onde combinadas duas cartas diferentes, a de cima é como se fosse a forma e a de baixo é como se fosse o elemento dela. O problema é o drop dela. Nós não conseguimos essas cartas passeando pelo mapa e encontrando elas explorando. Elas são dropadas dos inimigos. E o problema é o drop rate delas. O personagem levar mais dano ou bater mais fraco não é um problema. Acaba sendo um desafio para quem gosta. Agora, o drop rate dessas cartas é a parada mais chata do jogo. Que essas cartas são um artifício legal. Talvez haja uma quantidade exagerada de cartas dentro do jogo para pouco jogo. Então tem várias combinações que acabam sendo muito próximas, mudando um elementinho aqui ou outro. Elas muitas vezes acabam vindo na hora certa e tudo mais, estão bem distribuídas. O problema é conseguir elas. Você vai ter que ficar num loop ali batendo no mesmo inimigo até vir. Isso sim, para mim, é muito mais artificial do que você ser mais fraco do que deveria ser, ou os inimigos terem mais HP do que eles deveriam ter. É você ter que ficar num loop para conseguir uma carta que vai efetivamente te dar um poder legal ali para você curtir mais o jogo. Esse é o ponto diferencial dos jogos antigos. É uma parada nova que vem para somar. E apesar dele ter esse mapa e tudo mais, esse tipo de coisa que vem do Symphony of the Night, o diferencial dele são as cartas e esse tipo novo de poder. Então acaba que muitas vezes você fica lá num loop de matar inimigo, matar inimigo, matar inimigo até dropar, e você mesmo se cansa e enjoa do jogo. Poderia ter sido feita de uma maneira melhor. O Drácula talvez seja a única barreira real do jogo que vai exigir mais dessas cartas. Então beleza, temos poderes legais, temos uma dificuldade mais clássica no jogo, temos uma movimentação e toda uma forma de controlar o personagem mais old school, por assim dizer. E o mapa? O mapa é parecido com Symphony of the Night, é aquela coisa de Metroid. Ao mesmo tempo em que ele não te recompensa muito por explorar não. Beleza, tem uns aumentos de HP, de mana, de corações ali para você usar subarmas, mas basicamente uma fase é subsequente à outra. Como ele não tem muita arma ali para te dar como Symphony of the Night tinha, como a maioria das coisas desse jogo não são adquiridas por meio de você explorar e encontrar, a maioria das armaduras que você vai acabar utilizando vai ser de drop também. Como que eu vejo esse jogo? Cada fase é plenamente subsequente à próxima e poderia ser um jogo de fase a fase. Talvez o único ponto que lastreie ele junto com o Symphony of the Night seja o drop de carta, que é a única evolução real além do HP. Toda a progressão dele é muito mais próxima dos antigos do que a de Symphony. Symphony se bifurcava de diversas formas. Você poderia ir para lados novos, mas Circle of the Moon não, ele é bem cadenciado. Cada nova fase que você tem que ir vai vir depois do poder que você conseguir ao terminar a última área que você visitou. Ele é plenamente um jogo linear. Então nesse sentido, talvez os old school gostem. Eu achei que poderia ter sido melhor explorado nesse sentido.
no fim das contas eu gostei dele. Mesmo assim, eu acho que ele fica devendo muito no sentido de ser um Castlevania moderno. Hoje em dia já não tem mais a limitação de ele ter que ser um jogo com uma saturação ali que rode numa tela não retroiluminada como a do Game Boy. Hoje em dia a gente pode jogar ele em tela retroiluminada e ele fica muito mais bonito que os outros no sentido de colorização, que ele tem cores vibrantes. Então jogar ele hoje em dia, ele acaba tendo cores mais bonitas que o próprio Aria of Sorrow. A trilha dele tem um sound design muito melhor trabalhado que o do Harmony of Dissonance. Juntando tudo isso, tem um detalhe. Talvez seja um motivo para quem gosta de Castlevania mais antigo e acha que de Symphony of the Night para frente as coisas ficaram Nutella. Circle of the Moon pode ser o jogo que mais vai agradar a galera que gosta dos jogos clássicos. Então isso acaba sendo uma recomendação para as pessoas que gostam mais dos antigos do que dos novos. Não significa que a gente não gosta de alguma coisa, as outras pessoas não possam gostar. É um jogo legal, que pode ser mais legal para alguns do que para outros. E vale minha recomendação, tanto para quem gosta dos modernos, para ver o que é um meio termo com os antigos. Para quem só jogou Symphony of the Night, deveria ir pro Circle of the Moon, que é o próximo mesmo, para sentir essa coisa dos antigos, principalmente para quem nunca zerou um antigo. Talvez seja a porta de entrada, ou o contrário, quem só jogou os antigos e não gosta dos modernos, provavelmente vai gostar do Circle of the Moon mais do que qualquer outro. Beleza? Então é isso. Por esse vídeo é só, e espero que pelo menos alguma pessoa, graças a esse vídeo, se interesse por jogar Circle of the Moon. Valeu!